Oi, gente! Então, hoje eu vou trazer essa mandala aqui pra gente fazer ela, tá? Do início ao fim. Eu fiz ela em papel. Quem faz em papel, misericórdia, eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando vocês forem fazer no MDF, vocês vão tirar de letra, porque eu senti uma certa dificuldade de fazer no papel, né? Porque quando eu já comecei no MDF. Lembra que que eu fiz um vídeo onde a gente trabalhou com os materiais alternativos? A gente fez todas as pontas, né, e foi desenvolvendo todas elas e vendo o que poderia servir, né, para fazer os pontos do pontilhismo. Em função disso, me mandaram uma mensagem pedindo se eu não podia fazer uma mandala com motivo meio que natalino. Eu não sou muito boa com cores, né? As minhas coisas são meio monocromáticas, mas eu tentei. A pessoa foi e me pediu uma mandala simples, feita com esse material, porque ela não tinha materiais específicos. Não foi a mesma pessoa. E aí, conforme eu fiz isso aqui, me perguntaram se dava para fazer, né, uma mandala e sem as gotinhas, porque a pessoa ainda tinha muita dificuldade de fazer os pontos, então as gotinhas estavam mais difícil ainda. Então, eu fiz, tá? E para vocês verem como a gente, né, tem que começar de algum lugar, né, e pra gente chegar a um ponto em que a gente chegue num trabalho desse, no caso, dentro do pontilhismo. A minha primeira mandala, eu trouxe, eu já até postei, tá, deita aqui. Eu já até postei ela no meu pessoal e acho que no de trabalho também, não sei. Em setembro de 2009, essa foi a primeira mandala que eu fiz, de pontilhismo. Foi meu primeiro teste. Então, assim, dá. Foi tudo com material alternativo e eu fiz. Então, eu falei, quer saber? Eu vou encarar. E aí, aos pouquinhos, eu fui começando até chegar onde eu cheguei. E assim, não tem essa de, porque fulana pinta melhor, fulana desenha melhor, fulana... Coloca teu coração no teu trabalho e acredita nele, tá? E não se acanhe de usar recursos para te auxiliar. No caso, essa daqui, até porque é uma imagem que eu gosto muito, uma foto que eu gosto muito, por isso que eu usei, eu usei um adesivo, enfim, vamos ao que realmente importa, que é fazer a nossa mandala. Ó, o catálogo ajuda a gente a saber o primeiro ponto, como fica o primeiro ponto, né, de cada peça alternativa dessa que a gente utilizou. A gente saber o tamanho certinho que o ponto vai ficar. E se vai dar ou não para fazer esse ponto decrescente, né? Então, eu vou saber para poder representar ele aqui. Qual o tamanho que eu quero? Quero esse tamanho daqui. Então, eu sei qual vai ser o item que eu vou pegar para passar para fazer a mandala. Esse é o objetivo que eu vejo de fazer esse tipo de cartão, tá bom? Mas não que você precise fazer. Faz aquela pessoa que achar que ele vai ajudar a nortear. Fernanda, não gostei disso não. Não usa, né? Eu realmente não uso, mas só achei que seria interessante, né, para quem tá começando a utilizar. Mas também confesso que já me estrepei por não ter essa referência e lá e o ponto ficar num tamanho que não era o que eu queria, né? Não, enfim, faz parte, é um risco que a gente corre. Esse aqui é um papel cartão colorido, 120 gramas, que eu não recomendo, né? Eu recomendo que seja pelo menos 180 gramas, mas era o que eu tinha aqui, então é o que eu vou usar. A cor também acabou não sendo a minha cor de preferência, né? Eu prefiro preto porque o preto dá uma noção de profundidade. Mas enfim, né? A gente se vira com o que tem. Vamos lá. Depois, quando for editar o vídeo, eu vou colocar em que momento começa já a fazer a mandala. Mas aqui eu vou mostrar como é que eu vou fazer a circunferência. Eu vou fazer uma circunferência de 20 centímetros nesse papel. Então, eu pego, marco aqui, abro o meu compasso em 10 centímetros, que é a metade, né, para fazer o meu raio. Então, esse é o raio, esses 10 centímetros. E ele vai me dar uma circunferência de 20 centímetros. Aqui eu já contornei ela toda com a caneta, mas assim, o furo central tá aqui, porque partiu daqui, né? Então fica fácil de você determinar todos os outros raios, porque o meio da mandala você já fez,
né? Já tá o ponto ali, é só você marcar com o lápis. No caso, que for fazendo em cima de uma tampa de caixa, fica muito mais fácil. Porque é aquilo, gente, eu vou fazendo aqui, tá? E vou falando. Eu vou só marcar aqui até onde eu quero fazer o meio. Nada impede que vocês façam uma mandala em cima de uma superfície quadrada, uma superfície retangular, tá? Não precisa necessariamente ser em cima de um MDF e de forma circular, tá bom? Outra coisa, porque assim, a gente acaba entrando dentro de um outro contexto, né? Isso aqui eu vou só contornar para que vocês possam enxergar, porque o lápis vocês não vão conseguir enxergar, né? Então eu tô contornando com a caneta, porque depois vai cobrir mesmo com a tinta. Já tem bastante gente falando, né, das questões esotéricas ou das questões energéticas, das questões espirituais da mandala. Eu tenho procurado fazer os vídeos de uma forma muito objetiva e falando só da parte prática mesmo. Tá? Dá pra gente conversar a respeito disso? Dá. Eu converso com algumas pessoas, né, no direct, a minha visão disso tudo, mas já tem bastante gente falando nisso, então eu tenho procurado ser mais objetiva nos vídeos. Eu vou tentar fazer, né, a mandala, mas eu confesso que eu sou meio complicada para cores, ainda mais que me pediram uma mandala com, né, natalina, né, com cores natalinas. Eu vou tentar. Eu vou tentar, vamos ver como é que vai sair. Ela também me pediu para usar só pontinhos, não usar gotinhas. Né? Ela tá começando e ela ainda não consegue fazer as gotas. E é bom, assim, cada um tem seu momento, né? E fazer uma mandala, de repente, toda no pontilhismo, né? Sem as gotas, sem os outros pontos. Você vê que você consegue fazer, você já tem ali uma noção e te estimula a treinar. Então, ok. Não sei se eu vou usar essa cor, não. Não, eu vou colocar ela aqui em cima, mas eu não tô gostando desse tom, não. O amarelo também não. Bom, vamos ver. Vamos começar e aí eu vou descobrir. Gente, eu não gostei dessa cor. Pera aí que eu vou pegar outro papel e fazer tudo de novo e já volto. Bom, eu recortei a folha de papel e acabei optando por deixar essa cor aqui. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Aí eu vou começar a trabalhar o entorno desse ponto principal. Aí eu vou colocar, como eu falei no outro vídeo, né? Ponto tipo norte, sul, leste, oeste. Enfim, só para poder demarcar. E fazer a voltinha toda com a mesma quantidade de distância entre os pontos. Se você não tem muita prática, você pode marcar com lápis. Não tem problema nenhum. Até porque a tinta vai cobrir, tá? E quando você trabalha no MDF, dependendo da grafite, quando você passa o verniz, essa grafite meio que some, dá uma bela de uma disfarçada. E ainda tem a opção da borracha, né? Depois que ele tá totalmente seco. Bom, terminei a primeira volta toda. Tô só retocando os pontinhos aqui. Trabalhar no papel não é tão gostoso quanto eu pensei que fosse. O que eu vou fazer? Com o mesmo palito de petisco, porque a ideia aqui é usar só os materiais alternativos, eu vou colocar entre cada pontinho um pontinho. Eu tentei, assim, aproximar o máximo que eu pude e virei a imagem para que vocês pudessem acompanhar melhor, né? Eu achei que dessa forma ficou melhor para vocês poderem acompanhar onde eu tô colocando cada ponto. De vez em quando a câmera tá dando uma desfocada, porque minha mão vai e volta, né? Ela fica tentando focar novamente. Repara não, gente. É tudo no celular, coitado. Meu celular já tá assim, você vai me mandar embora no Natal? Me manda embora, por favor. Só que mal sabe ele que ainda não. Ele ainda tem muito trabalho pela frente. Bom, terminei a segunda voltinha. Vou partir para a terceira. Não fica muito preocupado se não ficar muito perfeitinho. A gente tá usando um material alternativo,
não tem jeito. Aí aqui, ó, eu vou pontuar, mas também vou fazer uma voltinha, uma leve voltinha, vocês repararam? Para ele abrir um pouquinho esse ponto, para ele poder ficar um cadinho maior. Se eu usar o outro lado, vai ficar um ponto enorme, né? Então, eu vou aqui rodear, pontuo e dou uma rodeadazinha com... o papel, ele não recebe a tinta da mesma forma que o MDF. Enfim, vambora. Eu pontuo e dou uma voltinha com o palito. Deve ter saído tudo de foco, porque mexendo muito, né? Mas tem que ficar rodando, não adianta, gente. E assim, não... Bom, levem em conta a boa vontade aqui da pessoa. Eu tô fazendo sem acelerar, que é para vocês poderem realmente acompanhar, né, o processo todo. Quando for coisa mais básica, né, quando eu for fazer esse outro entorno que eu fiz aqui com a caneta, dá para eu acelerar depois dos primeiros. Eu só quis deixar esse iniciozinho, né, bem evidente para que vocês pudessem reproduzir aí com vocês. Aí agora eu vou usar aquela parte de trás do palito de petisco. Só vou pontuar o mais leve possível, sem achatar, né, sem apertar muito esse palito no papel, que é para ele não abrir muito esse ponto, ok? Tentem só encostar, só para ele marcar. A gente se desfocar de vez em quando, tem um pouquinho de paciência, que a câmera vai focar de novo, né? O celular vai focar de novo. Eu mexendo. Já tô pensando aqui no que eu vou pintar aqui no meio. Depois eu fiquei pensando, é Natal, né, gente? Tinha que ser uma cor alegre. Eu devia ter começado com verde ou com vermelho. Bom. Tá? Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Agora eu tô colocando mais pressão, né? Encostando. Tá vendo como é que o papel ele cede? Ele tá meio... Não tá retinho, né? Mas enfim. Aqui você já começa a ter uma ideia do movimento, né? Do ponto. Quando tá lá no começo, a gente chega a olhar e fala assim, não, tá ficando... Espera, né? Confia no processo, vai fazendo, que aos pouquinhos ele vai começando a tomar forma. Tô pensando aqui se eu uso mesmo ou se eu pego uma outra ponta. Vou olhar aqui no gabarito, ó. A ponta do pincel me parece melhor do que a do hashi. Tá vendo? Para um meio termo. Então, é ele que eu vou usar. Na hora da edição, eu vou aproximar aqui. Pode deixar. Eu acho que já dá para eu começar a acelerar toda vez que eu fizer uma volta, né? Acho que o pior já passou, que é aquele miolozinho. E aí eu coloco na velocidade normal quando eu der uma volta completa. Eu tô incomodada com esse meio. Vou colocar uma pontinha branca aqui pra eu ter ideia de se ficaria melhor dessa cor. Bom, vou continuar com o mesmo, a mesma parte do pincel, só que aí agora apertando ele contra o papel.
Agora eu vou mudar a ferramenta e vou usar a parte mais grossa do hashi, né? Que ele vai ficar um tamanho bom. Eu realmente vou optar por colocar esse mesmo tom, né, do Off-White aqui no meio. Então, eu vou tirar essa que tá aqui, porque é aquilo, no papel não funciona igual no MDF. Eu vou retirar e depois eu vou pingar, fazer um ponto cheio aqui no meio com a tinta, né, nessa mesma cor. Vou começar uma nova sequência aqui com a mesma ponta do hashi, tá? Fazer todo o entorno. Agora eu vou entrar em cima desse contorno preto com vermelho escarlate, ok? Aí qual é a dica aqui? Quando você for, eu vou usar a parte de trás do hashi. Quando você for fazer o ponto, procura colocar. Vou tentar aproximar mais para vocês poderem ver bem na hora que eu colocar o pinguinho de tinta. Deixa eu dar uma olhada. Acho que vai dar. Encaixem bem a bolinha de tinta metade acima da linha e a outra metade abaixo da linha. Tá? Eu vou chegar pertinho aqui para que vocês possam ver como é que ficou, ó. Metade acima da linha, metade abaixo da linha. Isso aqui vai fazer com que qualquer circunferência que você faça, né, ela não fique torta. Ela não vai ficar torta. Então, ó. E assim, perto o suficiente, mas não tanto que vai fazer com que as duas bolinhas se juntem e a tinta corra uma para dentro da outra. Acabou que eu me empolguei e não mostrei aqui a finalização, tá vendo aqui o pontinho onde eu finalizei? Eu não tenho, assim, muita técnica não, eu vou, quando vai se aproximando, eu vou olhando para ver mais ou menos, quando estiver faltando, assim, uns 2 a 3 centímetros, e aí eu meço, mais ou menos, né, no olhômetro, aquela coisa do olhômetro, depois eu posso até procurar, se vocês ficarem com dificuldade com isso, me falem, me avisem, que aí eu procuro ver como é que é feito, ou eu elaboro aqui de alguma forma e trago para vocês. Vou fazer uma linha aqui, só para vocês terem uma ideia, uma noção da distância que fica para eu fazer, que aí eu vou fazer um segundo círculo em volta desse que tá aqui. Eu sei que não vai estar dando para ver com lápis, eu vou depois vir com a caneta. Eu faria isso com o compasso, mas eu já, né, digo a vocês, ó, peguem com o compasso, façam a marcação com o lápis, que isso vai ajudar vocês a ficar com aquele círculo perfeitinho no entorno, com uma distância certinha do círculo anterior, né, do primeiro círculo, para ir depois expandindo. Quando eu faço, eu geralmente, quando
passo para seguinte, eu uso um boleador um pouquinho maior. Vou tentar fazer aquela rodadinha, né, com o hashi para aumentar um pouco o ponto. Porque o ideal agora seria um maior, porque a partir do momento que eu, né, vim para a parte de fora da circunferência, essa circunferência vai aumentar. Mas, como propósito, né, a proposta é usar só o material que a gente testou, né, naquela grade, então eu vou tentar aqui adaptar. Gente, esse vermelho tá parecendo coral aqui na tela. Bom, tá dando pra vocês verem. Eu vou tentar aproximar na hora da edição, e aí depois que eu terminar essa linha, aí eu vou acelerar para fazer o contorno todo, tá bom? Mas dessa vez eu não esqueci, ó. Tá chegando aqui no finzinho. Vamos lá, ó. Dá quantos mais ou menos? Mais duas, ó. Tá vendo? Tava quando faltaram mais ou menos 3 e eu já fiz aqui da minha cabeça um cálculo e sabia que ia dar mais essa quantidade. De aproximadamente 2, 3 pontos. E qual a minha ideia agora? Eu vou pegar esse vermelho escarlate, que é a parte de dentro, e vou colocar pequenininha com a ponta do palito de petisco no entorno todo. Vou acelerar porque isso assim, não tem mistério, né? Só aquela pontinha mesmo do petisco em cada vão, entre cada uma dessas bolinhas vermelhas, dos pontos vermelhos. É só mesmo para dar um tchanzinho, né? Ainda vou colocar alguns outros que estou pensando em colocar em dourado. E é assim que eu vou desenvolvendo, no caso, as minhas mandalas. Nada impede que você faça um rascunho, né? Faça num papel o que você vai colocar depois de uma mandala no MDF. Muita gente faz isso. Muita gente se utiliza desse rascunho já para ter uma ideia de tudo que vai precisar. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Cada um tem uma metodologia de trabalho, tem uma maneira de trabalhar. Saiba respeitar o seu processo, né? Não se force a fazer igual a ninguém. Né? Mas não é assim que se faz. Você tá fazendo, tá funcionando para você, faça. Ninguém faz assim, mas eu faço, então ótimo também. Agora eu vou entrar com o mesmo palitinho, colocando esse white off bem no meio. Também entre cada ponto. Tava pensando aqui, eu vou colocar mais um contorno aqui. Essa arte do centro. E esse eu não vou acelerar, não. É um efeito bonito, né? É engraçado porque eu não sou muito de pintar, né? Acabei o pessoal me pedindo muito esse adesivo. E eu não tenho feito quase meio de mandala. Sinto falta. Bom. Eu gostei. Eu achei que ficou bonito. Bom, agora, né, tô dando esse zoom mais aberto aqui, né? Como eu não tracei linhas guia, eu vou pegar aquela matriz que eu fiz no outro vídeo, né? Só que essa matriz aqui eu só tenho as circunferências de 35 centímetros e a de 15 centímetros. Eu vou precisar fazer uma aqui que é de 20 centímetros, né? Passando aqui
o compasso. E para eu fazer um diâmetro aqui, entra naquele mesmo processo, né? Vou marcar aqui 10 centímetros de raio no meu compasso e ele vai me fazer uma circunferência de 20 centímetros. Não sei se vai aparecer a marcação no lápis. Para mim tá aparecendo aqui, mas para vocês deve ficar bem clarinho. Vou tentar forçar um pouquinho. No outro vídeo eu explico, né? Eu mostro como é que eu fiz essa marcação. É bem simplesinha, ajuda a beça. Ainda mais quem é esquecida como eu de fazer os raios. Aí eu vou agora aqui, ó, encaixo ele dentro da circunferência, né? Porque aí eu não precisei deixar aquele meio todo marcado, cheio de linhas. Aí eu vou marcando, ou então, se eu quiser, eu posso pegar a régua e ir marcando aqui o tanto que eu quero. Não vou encostar muito aqui no meio, porque a tinta ainda tá fresca, né? Se eu botar a régua aqui no meio, ela vai borrar. Quando eu editar, eu vou acelerar esse processo aqui, a partir de agora. Bom, terminei, fiz todas as linhas guias. O que eu vou fazer agora? Com tubo de cola quente grosso, vou usar ele para marcar os pontos aqui nas linhas guias, bem em cima. Eu vou aproximar com um zoom. E aí, o que eu faço aqui? Né? Eu vou pegar o bastão de cola quente cheio de tinta e vou só encostar. Eu fazendo isso, eu tenho que ir lá toda vez e molhar. Eu vou tentar fazer um aqui sem molhar de novo, para vocês verem como é que ele vai ficar um ponto diferente, né? Não fica tão uniforme. Aí eu tenho que vir e retocar, tá vendo? Senão ele vai ficar estranho. O ideal é isso, molha e traz ele cheio e eu não aperto ele. Por quê? Quando eu aperto, eu corro o risco de estourar esse ponto, ele não ficar redondo de fato, né? Ficar parecendo uma clara de ovo estalada na frigideira, entendeu? Isso que acontece. Ou então, quando eu aperto muito, quando eu puxo, dá aquela... esqueci o nome, obviamente, né? Dá aquela pressão, né? E porque tem ar, tem água, dá aquela pressão e ele fica igual um chupão, né? Fica aquele bico assim, igual um chupão mesmo. E aí você não pressionando ele até o final, o bastão até o final, de acrílico deve funcionar assim. É porque eu não tenho boleador de acrílico. Eu uso mesmo o bastão de cola quente. Mas deve acontecer a mesma coisa. Acaba sendo mais uma dica aí pra gente aproveitar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele palito de hashi e vou fazer um ponto dessa mesma cor, né? Com o off-white. E vou marcar um pontinho em cima da linha também, tá? Eu vou marcar metade para um lado, metade para o outro, naquelas linhas guia. Dessa vez eu não passei a canetinha, eu não sei se tá dando pra ver exatamente a linha, mas eu tô botando bem em cima da linha. Porque assim, gente, eu sei que não é um conteúdo excepcional, né? Só tento passar aquilo que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo. Não vou dizer que é maravilhoso. Porque assim, já recebi mensagem de gente falando que eu tô ensinando coisa que é ensinado em curso, quem foi que eu fiz o curso, porque se eu fui autorizada a passar, eu não fiz curso nenhum, né, do que eu fui quebrando a cara, fui quebrando a cabeça, fui descobrindo o que ia fazer, o que não ia fazer, porque se incomoda de eu estar passando, não sei, né, de eu estar passando conhecimento de graça, ou, enfim... não vou dizer que tudo que eu passo é 100% certo, não vou dizer que tem coisa errada, pra mim, né, o que funciona, o que não funciona pra mim, e que de repente pode ser útil para outras pessoas. Agora eu vou usar
a mesma cor, vou continuar com a mesma cor e usando a bundinha do pincel. A única coisa que agora eu vou fazer, como eu vi lá, né, quando a gente preparou aquela tabela, que eu consigo fazer aquela ordem decrescente, né, que é para fazer a pena de pavão. Então, ó, eu marquei o primeiro e fiz o seguinte, eu vou dar um zoom quando eu editar. Então, repara, né, eu marco o primeiro e faço o seguinte sem molhar de novo o pincel. Enquanto eu vou fazendo aqui, vou continuar jogando conversa fora. Então, como eu tava falando, né? Fiquei meio chateada, meio desmotivada quando eu vi a primeira. Depois eu falei, gente, tem muito mais gente que tá aí, tá colocando mensagem, que tá ajudando, que tá sendo útil. Então, eu vou me focar nessas pessoas. São para essas pessoas que eu tô colocando conteúdo aqui. Se tá ajudando, então tá ótimo, né? Como dizia minha mãe, né? A árvore que não dá fruto não leva pedrada. Então, não. Aqui, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô contando, tá? Tem hora que eu não conto, não. Eu tô contando. Para quê? Porque assim, se você contar a quantidade de pontos certinho, você consegue uma simetria, né? Todos eles vão ficar do mesmo tamanho, com a mesma configuração, e aí fica mais harmônico, fica mais bonito, tá bom? Eu acho que deu pra pegar bem essa parte, né? Qualquer coisa, como eu deixei sem acelerar, vocês podem voltar, né? E acompanhar de novo eu fazendo. Que aí eu vou dar uma acelerada, porque eu vou ainda fazer o outro lado. Só pra gente não ficar com um vídeo realmente muito extenso. Já fica, né? Eu vou terminar essa aqui e vou acelerar o outro lado. Agora eu vou pegar o vermelho escarlate, que é da mesma parte interna, né? A mesma cor que eu usei na parte interna, para fazer uma outra camada nessa pena de pavão, sei lá, acho que é esse o nome. E vou usar a ponta do hashi, a ponta menor do hashi, e depois, para poder fazer a continuidade, porque com a ponta do hashi a gente já viu que não dá certo quando eu fui fazer naquela tabela. E aí, então, eu vou usar da continuidade com a bundinha do pincel. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou fazer a segunda camada, uma terceira camada também com esse mesmo tom. Não sei, vou colocar aqui, depois eu penso. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer a volta toda e depois eu vou vir fazendo a segunda camada. Beleza? E aí vocês, qualquer coisa, vocês ou desaceleram, né? Mas o princípio é o mesmo do que eu fiz com a tinta off-white. Agora eu vou iniciar a segunda camada aqui desse gráfico aqui, dessa pena de pavão. Quando eu for editar, eu vou tentar colocar o mais próximo possível. Bem que também essa cor no marrom não ajude muito, né? Acho que o branco fez muito mais sentido. Aí, gente, se ficar muito ruim em termos de visualização, né? Se eu achar que não compensa, aí eu vou cortar e já trago com tudo pronto. Até porque já tá me fazendo até repensar na cor que eu vou colocar na próxima camada. Eu confesso que eu resisti à tentação de fazer tudo branco para que vocês pudessem ver bem, né, todos os pontos. Mas como a ideia era fazer uma mandala tipo meio que natalina. Agora eu vou entrar. Eu tô precisando de um dourado aqui.
Tô precisando de um dourado, tá? Pra falar comigo aqui, pra eu poder ver o que que eu vou fazer de cor. Então, eu vou com a parte de trás do hashi, né? Com a parte mais grossa do hashi. Pontuar. Na hora eu vou aproximar, que eu acho que tá meio afastado aqui a câmera. Mas aí na hora eu dou um zoom na hora da edição. Eu vou fazer tipo eu acho que eu deveria ter feito um pouquinho mais pra baixo. Acho que não dá pra tirar, tá? O lance do papel é complicado por isso. Porque assim, eu poderia ter feito um pouquinho mais pra baixo, que eu já tô vendo aqui que ficaria mais bonito. Ficaria um gomo de pétala mais bonito. Só que depois que você faz o primeiro, no papel, não dá pra passar o lencinho umedecido. Igual eu passo no MDF. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Mas aí, quando você for fazer, você coloca ele mais próximo do centro da mandala, né? Mais próximo desse círculo que a gente fez em vermelho. Ou faz assim também, se você achar mais bonito desse jeito. Sem pressão, não tem problema. Agora, com a mesma bundinha do pincel, com o mesmo tom de dourado, vou fazer essa ordem decrescente até encontrar a linha guia. Eu vou fazer dos dois lados. Tá vendo por que que eu falei que ia ficar mais bonito se ela tivesse mais próximo do círculo interno ali? Vamos dizer, essa pétala, vamos chamar de pétala, né, que vai acabar formando, ela ficaria mais bonita. Se fosse no MDF, eu teria passado o lenço umedecido, tirado e colocado ela mais próxima do círculo. Aí eu vou fazendo o contorno todo. E aqui eu encerro. Teria usado uma bolinha maior ali, se fosse com boleador, teria. Mas, né, mantendo aqui firme no propósito de usar só os materiais que a gente usou como alternativa. Agora, com dourado, eu vou fazer uns pontinhos de luz aqui nessa parte interna, nesse círculo interno. Eu vou aproximar, se eu estiver muito afastado, eu vou aproximar, pode deixar. Assim, parece até uma coisinha bem boba, né? Ninguém vai reparar, né? Repara, né? Isso às vezes faz uma diferença danada quando o trabalho tá finalizado. E eu ainda vou colocar, pensando aqui, eu vou colocar dourado no meio de cada uma dessas bolinhas, tanto do vermelho vivo como do escarlate. Vou colocar um dourado em cima. Até porque já vai estar seco, que é o importante. Quando você for colocar um ponto em cima de um outro ponto que já existe, tenha certeza que a tinta de baixo já está completamente seca para não borrar, não estragar teu ponto. E também, assim, querendo ou não, eu tô fazendo a mandala toda para gravar, né, de uma pancada só, de uma vez só, né, sem pausa. Então, também é mais complicado do que eu imaginava, né? Porque eu gosto de analisar, sentir, vou lá, dou uma volta, cuido dos meus cachorros, brinco com meu gato, volto pra mandala, pra fazer. Bom é que é tudo experiência. Então, gente, o que que aconteceu? Eu gravei a apresentação achando que eu ia editar o vídeo e ia estar tudo completinho aqui, só que não. Num determinado momento, a câmera simplesmente, né, do celular parou de gravar e fiquei sem saber que estava faltando uma finalização, e aí eu vou explicar aqui para vocês me desculpem. Aquele velho probleminha de espaço no celular. Eu acrescentei esses pontos dourados, esses eu fiz com a parte de trás do pincel, que pode ser qualquer pincel desse Xing Ling que compre, a parte de trás deles todas são iguais, né? Aí eu fiz esse movimento decrescente, acrescentei mais esse ponto aqui com o hashi,
né? Com essa parte daqui do hashi. Esse aqui é o outro tá ali. Todos de hashi que eu vou usando, eu vou, ó, eu guardo, limpo e guardo. Fiz esse decrescente em verde, que foi o mesmo princípio daqui, o mesmo princípio daqui, eu utilizei aqui e fiz, né, o decrescente em todos eles. Como eu usei as linhas guia direitinho, o intervalo entre elas ficou simétrico. O bom de você realmente fazer as linhas guias dentro da marcação do transferidor. Que mais? Sim, botei aqui dentro, eu fiz também com a bundinha do pincel, o dourado em cima dos 2 tons de vermelho. Se não me engano, eu já comentei isso, né? É preciso que essa tinta de baixo esteja completamente seca para você colocar a de cima sem borrar de baixo. E isso vai facilitar que esse ponto de cima, ele fique assim, direitinho, né? Se tiver úmido, melecado, vai dar problema. E se tiver úmido também, quando você coloca essa daqui, você pode acabar, em função do tempo de secagem de uma e de outra, ter rachadura. Inclusive, vou aproveitar para falar sobre a questão de rachadura, que me perguntaram também. Uma coisa que é muito comum de acontecer quando racha, quando a gente dilui a tinta com água. Toda tinta tem um diluente específico, um diluente próprio da marca. No caso da Silver Bright, da Aquacolor, eles têm um super diluente. Esse dourado que eu uso aqui, que é o ouro rico, eu diluo ele e coloco dentro de um outro potinho, porque aí eu gosto de ter ele concentrado, porque quando é para passar, para fazer cobertura, eu gosto dele assim bem concentrado, mas para fazer o pontilhismo, eu preciso diluir ele, e aí eu diluo de pouquinho em pouquinho. Tá? Pinguei aqui um dourado aqui no meio. E foi só o que eu acrescentei, que acabou não ficando gravado. Tá? Vocês me desculpem, mas com esse probleminha aí de espaço no celular, realmente ficou complicado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De repente, alguns já sabiam fazer essa outra parte, vão aproveitar só esse miolo. Alguns já sabiam o miolo, vão aproveitar a parte externa, né, das flores. Mas a ideia aí realmente é compartilhar conhecimento, tá? Um beijão. Deixem aí os comentários, dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!